Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E hoje eu trago aqui uma convidada especial, a Terezinha Máximo. Ela é presidente da Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio. Ela faz um trabalho lindo e é sobre isso que a gente vai saber um pouco, sobre essa história, essa trajetória e esse ato de coragem. Terezinha, muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui. Eu sei que você cruzou aí São Paulo para chegar. Obrigada pelo seu tempo e por estar aqui para compartilhar um pouco dessa história e até o momento em que a associação está aí para ajudar pessoas. Eu que agradeço o convite. Eu não vou dizer prazer, né? Porque para falar disso é uma coisa assim meio que dói ainda, mas é o que dá para fazer com tudo isso que me aconteceu. Tem 7 anos e 7 meses que eu perdi a minha filha. A gente fala que é vítima de suicídio. Uhum. E desde então eu procurei saber mais sobre, me conectar com outras pessoas, né? Para saber como elas faziam para sobreviver, como elas faziam para viver. Porque eu achei que eu não fosse ser uma pessoa funcional, né? Mas Retornar porque ao mundo, ser isso, porque eu funcional de novo. pensei que não vou conseguir dar conta de tudo isso, né? E Terezinha, entre o episódio há 7 anos e 7 meses, qual o tempo que você necessitou de apoio e onde você buscou esse apoio? Como foi para você passar por isso até que existisse a associação que hoje apoia as pessoas? Quanto se falava desse assunto há 7 anos atrás? Então, eu precisei assim de imediato, né? Porque do pouco tempo que eu dormia após a morte da minha filha, né? Nos primeiros dias a gente fica um pouco que anestesiado. E depois que passou essa anestesia, eu queria falar e não tinha com quem falar, porque as pessoas fugiam do assunto, né? Toda vez que eu ia falar, as pessoas, olha, vamos pensar em outra coisa, vamos falar né? Vamos deixar a Marina descansar, porque incomoda a morte já incomoda. Imagina a morte por suicídio. E aí eu vi a necessidade de conversar com outras pessoas que passaram pelo mesmo. E um dia, eu conversando com uma colega, uma cliente, na verdade, e perguntei que ela havia perdido o filho num acidente, e eu perguntei como que ela fez para estar ali naquele dia, né, inteira, né, assim, tocando a vida. Ela falou, olha, o que me ajudou foi grupos de oração e um painel de fotografias que eu fiz depois de 3 anos. Ela falou que foi só após 3 anos que ela conseguiu fazer tudo isso. Aí eu falei assim, poxa vida, e agora? Porque eu não sou uma pessoa religiosa e eu não conseguia ver fotos da Marina. Mas aí o grupo ficou na minha cabeça. Aí eu virei para o Josival e falei assim, olha, o Josival é meu esposo, né? Falei assim, olha, tem grupo para tudo, né? A gente sabe que tem grupo para tudo. Então eu vou procurar, vou pesquisar um grupo aí, se tem algum grupo. E digitei no Google, eu não lembro exatamente, mas grupo de pessoas, familiares que perderam alguém por suicídio, que morreram por suicídio. Eu encontrei uma reportagem da Folha de São Paulo, que tinha que hoje é nosso colega, né, o Ivo, contando a história dele, que ele perdeu a filha também, e falando do grupo de apoio. Então, tinham falando de 2 grupos de apoio, um do Instituto Vitaleri e do GAS CVV. E o encontro, né, eles se encontravam uma vez por mês, o encontro ia ser assim, 2 semanas depois. Ia completar, na semana em que ia completar um mês da morte da Marina. Então eu fui, eu moro no ABC Paulista, o encontro era em Moema, eu e o José Val, a gente se organizou para a gente chegar lá no dia, em horário, né, que seria a reunião. E quando eu encontrei outras pessoas que estavam falando da mesma coisa, e elas não falavam que eu não podia chorar, que eu não podia pensar naquilo, que eu tinha que viver de uma forma diferente, né, e não ficar pensando nisso, falei, poxa, eles me entendem.
né? Eu estou no lugar certo, essas pessoas me entendem, né? Eu não estou Que sozinha. existe muito tabu, né, Terezinha? Muito Tabu muito. sobre o assunto. É como se fosse uma coisa que as pessoas repelem mesmo, elas Não fogem, querem né? saber, não querem saber. Então, assim, como eu falei, né? O luto, as pessoas não gostam de falar de morte. Então, falar nesse tipo de morte, então, Pior, é né? pior É. ainda. Culturalmente, a sociedade ocidental ela não tem mesmo hábito, olha diferente para a morte, né? A gente não tem mesmo esse olhar de que, ok, em algum momento chega e vamos viver e sentir Uhum, a dor, né? A gente nega, isso é muito mais difícil. Imagino que por suicídio ainda mais distante, né? É que nós distante. não falamos. É, porque quando aconteceu na minha casa, né? Eu sempre comento que é óbvio que eu sabia que existia, mas não que fosse acontecer comigo. A gente pensa sempre que é na casa do outro, nunca na casa. E foi tudo muito rápido, assim, de quando a minha filha começou a ter o comportamento e falar sobre isso, ela chegou a ser internada devido a isso, foi muito rápido. Foi uma coisa assim, sabe, de 3 meses. Então, é, foi um choque tremendo, né? Porque você, por mais que a pessoa fale, você nunca acredita que que vai acontecer. E ainda entender, né? Eu queria entender por que que uma pessoa faz isso, né? E porque na época, quando a gente levava ela para os psiquiatras, psicólogos, eles também não sabiam explicar para a gente, né? O máximo de orientação que nós recebemos era assim, olha, mantenha ela sob vigilância, afaste dela todas as coisas que possam machucá-la e só, né? Assim, administre a medicação, não deixe em porte. Então, assim, foram essas orientações. Agora, outras coisas, com relação ao comportamento, que hoje muito fala de sinais, né? Uhum, uhum. Então, naquela época não tinha essa Uhum. informação de De questões de sinais. sinais, sabe? É, depois que aconteceu, alguns sinais ficaram claros, mas só foi depois, então eu não sabia. E um sinal que ela deu, que foi, que hoje eu falo para as pessoas que esse é o mais perigoso, é o da melhora, da súbita melhora. Então, assim, ela ela estava em tratamento, né? Havia ido ao psiquiatra, numa consulta com o psiquiatra. O psiquiatra havia sugerido, né, sugeriu que ela pudesse ter borderline. Ela ficou desesperada com Uhum, essa possibilidade. Porém, ela começou a agir como se ela estivesse melhorando. Então, nós uhum. tínhamos uma viagem agendada e chegamos aí para o shopping para comprar roupa. Aí ela falou: Ah, mãe, eu não vou comprar muita coisa não, porque eu estou muito magra, né? Eu quero engordar um pouco, então se eu comprar agora vai perder, então não vou comprar tanta coisa. Então, assim, estava planejando uma série de coisas, o que, que ela ia fazer na viagem e tudo mais. Só que aconteceu um imprevisto, aconteceu uma morte na família, ela precisou ficar sozinha e foi aí que aconteceu. Uhum. Mas nesse período que ela chegou a nos convencer que ela poderia ficar sozinha um período, ela se mostrava totalmente bem. Então, esse é o grande alerta e um Isso. sinal que no passado não se falava, não se tinha essa Não. informação. Essa melhora É repentina, melhora como se. repentina. Assim, Tá. nossa, não, pode ficar tranquila, que eu estou bem, eu não estou pensando mais nisso, pode ficar tranquila. E foi aí que eu, né, não só eu, mas a família toda, nós baixamos a Uhum, guarda, falamos assim, uhum, poxa vida, graças a Deus que ela está melhorando, o tratamento está fazendo efeito, então é uma questão de tempo agora para tudo ficar bem. uhum, Mas uhum, assim, ela ficou pouquíssimo tempo sozinha. E uhum. nesse período ela conseguiu Sim. fazer o que ela planejava. Então, esse para mim é um dos sinais assim que eu acho que é o mais Mais que importante. alerta, né? Que fica muito nítido. Uhum, Agora os outros são sutis. Então assim são questões assim de coisas do dia a dia, de cotidiano. Então assim a gente não consegue perceber como um sinal de alerta, né? uhum. Como eu disse, ela tinha um comportamento, ela falava em morte. E assim,
o problema é que ela tinha assim maior que a gente via, né? Que ela não conseguia dormir, ela muito ansiosa e não conseguia comer, então ela reclamava muito disso. Mas o restante das coisas assim, um pouco anterior de doar as coisas que ela gostava, né? Ela gostava muito de livros, então ela fez como se fosse um, um sorteio entre os amigos, assim, né? Pegou, colocou lá no grupo do WhatsApp dela lá, uma lista de livros, ela, quem quer tal coisa? Aí as pessoas escolhiam, ela fez uns montinhos de livro lá, amarrou, colocou o nome da pessoa e depois foi distribuindo, né? Então, hoje eu sei que é um sinal, que era um sinal de doar as coisas, assim, de se desfazer das coisas que ela queria. Queria vender a guitarra, que ela gostava, queria vender o videogame, mas assim, ela falava dessas coisas, porém ela tinha ela explicava para mim, porque eu perguntava para ela por qual motivo ela queria fazer, mas ela tinha uma explicação para aquilo. Então, para mim, não era um sinal, era uma coisa E de óbvio que você precisou, de fato, viver essa dor e é só então achar todas essas respostas ou todas essas orientações que hoje a gente fala mais, né? Daí a importância da gente falar, daí a importância que da segunda vez eu trazer esse tema, né? Que me chamou muita atenção. No mês anterior, em setembro, fala-se muito disso. Mas a importância da gente quebrar esse tabu, a importância da gente falar mais, né? Isso. E eu acho que parte disso é essa história, né? De você ter essa coragem de transformar a sua dor num ato de amor ao próximo, né? E aí você viveu essa experiência de participar uma primeira vez de um grupo em Moema, você se deslocou lá do ABC até Moema, e ali, naquele momento, você se sentiu acolhida porque as pessoas falavam a mesma língua, do mesmo lugar de dor, né? O mesmo lugar de dor, né? E daí, até o momento em que nasce a Associação Voltada a Apoio, qual foi a trajetória que te levou e quanto tempo você entendeu para amadurecer e falar, puxa, eu preciso fazer? Me conta um pouco sobre isso. Então, com a ida até o grupo, né? Eu comecei a entender, né, a me sentir acolhida, comecei a entender algumas características algumas coisas que levam, né, que podem levar uma pessoa a morrer por suicídio. Mas, assim, não é como é que eu posso... Não existem respostas, né? São multifatores, né? São várias coisas, enfim. E uma das coisas que eu fazia também, até antes de chegar ao grupo, era escrever. Escrever? Né? Escrever. Você escrevia para quem? Então, com a morte da Marina, ela foi assim bem complicada, porque ou não, eu não sei achar exatamente a palavra para colocar aqui agora. Mas a Marina ela não teve uma morte imediata, ela foi socorrida, ela ficou hospitalizada. E no hospital a gente, infelizmente, teve alguns fatos que aconteceram no pronto-socorro e na UTI, que para mim foram de descaso, foram de negligência, foram de preconceito com relação ao que ela tinha feito, né? Porque existe esse tipo de preconceito. Em todos os lugares, eu acho que tem esse preconceito, né? A gente está falando aqui, aconteceu ali no hospital, mas em todo lugar tem preconceito. A gente não quer mesmo acolher como se fosse uma coisa do outro mundo, como é que se pode dizer assim, um pecado, né? Isso. Um julgamento sobre aquilo que não cabe a ninguém, né? Porque ninguém consegue entender, né? Assim, por que uma pessoa... Porque a pergunta é, por que a pessoa faz isso? Então, assim, não consegue entender se a vida é tão sagrada e não é natural que um ser humano busque a morte, pelo contrário, fuja dela, né? Luta o tempo inteiro, fuja né? Eu conheço dela. pessoas de 99 anos que se você falar em morte, quer te dar um tapa, porque não quer sair desta vida, né? Então, quando a gente... o profissional, no caso, né, o médico, o enfermeiro que está ali para cuidar de quem quer viver, encontra alguém que, né, para ele imagina, eu estou perdendo meu tempo, né? Então, eu achei que fosse culpa do hospital, fosse culpa dos médicos que tinham, né, que não fizeram o trabalho deles, que não é de forma alguma fazer julgamento, é ali acolher, indiferente por que causa a pessoa está ali, né, pedindo socorro. E eu achei, né, naquela coisa que não entender, não saber de nada, falei, tem que procurar um culpado, né? Então, assim, primeiro que a gente fala assim, a culpa não é dela.
se a culpa não é dela, não é minha e não é de quem que De é? quem é? Aí eu achar um culpado. Então, o hospital, os médicos. E aí eu fui atrás de processar, né? Aí liguei para um escritório de advocacia especializado em processos, né, de responsabilidade civil. E eles me orientaram e falaram assim, escreve tudo o que você lembrar, né? Assim, porque eu estava muito abalada, né? Então, eu falei, Sim. anota tudo o que você lembrar do que aconteceu nesses dias. Aí eu comecei a escrever. E nesse ato de escrever, eu comecei a me sentir bem. Foi assim, então, por acaso. Então, me senti bem. Então, comecei a escrever. Passou a falar da questão do hospital, mas depois começou a falar também com umas questões assim do que eu entendia sobre a morte. Então, Que assim, interessante. lembrar minha relação com a morte, né? Assim, olha, A eu fui sua, Terezinha. minha, Terezinha. Então, assim, quando que eu comecei a entender o que era morte, né? Buscar lá na infância, aquele monte de coisa. Então, eu começava a escrever. Aí, comecei a escrever sobre o tempo que as pessoas falavam para mim. O tempo vai te ajudar, não sei o quê. Aí, eu escrevia sobre o tempo, o que eu esperava do tempo. Então, eu fui escrevendo sobre o meu luto, na verdade. Então, eu fui escrevendo o que estava acontecendo comigo, o que eu pensava, o que eu estava... E aquilo ia me fazendo bem. E o que eu fazia? Como eu não tinha muito para quem falar e para quem contar, e o papel aceita tudo, eu lia em voz alta e eu ficava bem. Chorava, 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 mas eu ficava bem. Ou seja, ali eu acho que você não tinha noção que a Não, escrita era um processo não. terapêutico e um processo que auxilia nessa dor, né? E E você foi praticando ali de uma fui forma para... assim, intuitiva. tanto é que eu espalhei papéis assim pela casa, em vários lugares, papel e caneta pela casa, na sala, na cozinha, no meu quarto, porque se eu lembrasse de alguma coisa que eu tivesse vontade de escrever, eu não saí correndo atrás, abri já Uhum. ali, já Já escrevia para não escrevi. perder o pensamento ali. E, e nesse período, né, nesse curto período de tempo, em setembro de 2017, né, eu frequentando o grupo, eu não frequentava, aí comecei a não frequentar só o grupo da, de Moema, comecei a passar a frequentar o da Vila Mariana também, que era com a Elis, e um outro do CVV, no centro de São Paulo. E fazia terapia. Você vê a necessidade que eu tinha de falar sobre Tão isso, grande, né? De pôr de isso. expor. E escrevendo. Então, eu falei, se eu não perder o juízo agora, eu não perco mais, né? Eu falava assim, falava para as pessoas. Em setembro de 2017, né, o Instituto ele fez um simpósio paulista de prevenção e pós-venção, né? E eu nem sabia que eu poderia ir, porque eu achei que era só para profissionais, mas ele falou, não, vocês podem ir. E tinha um concurso literário. Aí, como eu estava Eu achei que escrevendo... simpósio fosse só para os professores mesmo, então eu acabei de descobrir aqui com Então, você. foi aberto às pessoas que se sentissem... queria aprender Uhum, sobre o assunto, né, que quase não se falava. uhum. Quando eu cheguei, eu fiquei encantada com um auditório imenso, assim, cheio de gente, de profissionais de enfermagem, assistência social, E psicologia, todos abordando o mesmo o tema. tema, prevenção de suicídio. Então, vários profissionais foram falar lá, Ali você começou a sentir conforto mínimo, né? E e informação. informação, saber de muitas coisas que eu não fazia ideia, e, me interessar mais pelo assunto, né? E, nesse concurso literário, eu enviei naquele dia ia ser a escolha, falar que as pessoas que tinham sorteado, não tinham sido escolhidos para fazer parte de um livro. E aí eu conheci uma família do Ceará, né, lá de Fortaleza, que tinham feito um instituto, o Instituto Biadotti. E eu achei aquela história assim linda. Eu falei, poxa vida, eles conseguiram, né, ressignificar o luto deles, tal. E aí o texto que eu escrevi foi escolhido para entrar nesse livro. E me deu fôlego para falar assim, poxa, eu não posso ter um instituto, mas eu posso ter um blog para escrever. Assim, já tem muita coisa escrita, então virei para o José Val e falei assim, você me ajuda? Ele falou, sim, te ajudo. Aí nós começamos a elaborar esse blog para falar de luto.
O blog ele tem o nome de Nomoblides. 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 Tem um significado? Desculpa a Tem, ignorância, eu não sim. sei o que quer dizer. Significa não me esqueça. Não me esqueça. Porque a minha filha tinha deixado no WhatsApp dela, embaixo da foto, né, na descrição, quando ao invés de colocar o nome Marina, ela colocou Silplau Nomoblides. E quer dizer, por favor, não me esqueça. E eu só descobri o significado dessa palavra, dessa frase, um dia antes do simpósio. Então, eu achei que fosse ali, falei, não, vou nomear de Nomoblides. E aí, montamos o blog nós colocamos no ar em novembro de 2017. Então, com a ajuda do seu esposo, esse blog foi ao ar. Foi ao ar. Com as tuas escritas, coisas que você já tinha. Que já tinha, com tudo, contando a história da Marina. Tudo assim. Eu lembro que a primeira pessoa que eu mandei, porque tem tudo aquela coisa de saber falar, porque assim, eu tinha mergulhado, assim, caído de paraquedas de uma forma absurda nesse tema suicídio, não sabia muita coisa, então eu tinha medo de escrever alguma coisa que pudesse estar errado, né? Claro. Então, tem aquele cuidado de não falar método, essas coisas. Então, eu lembro que eu mandei eu conheci um jornalista num dos grupos que eu frequento, né, no CVV, e eu mandei para ele dar uma olhada. Falei, olha, você é a primeira pessoa a ver, né? Ver aí o que você acha, o que você está achando. Ele, nossa, Terezinha, ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca fez isso, né? Então, você está sendo... eu creio que isso vai ajudar muita gente. Eu falei, que legal. Então, né? Está me ajudando e pode ajudar outras pessoas. Eu pensei que fosse ajudar outros enlutados, né? Não... E, por incrível que pareça, nós começamos a receber mensagens de pessoas com pensamento de morte, pensando com em ideação, suicida. que eles pesquisavam no Google e entravam no seu blog. Aí me mandava mensagem dizendo assim, eu não quero que meus pais passem pelo que vocês estão passando, eu vou me cuidar. Ou seja, acabou refletindo nas pessoas Sim. Que usam na tentativa de ideação mesmo, ao invés a família de enlutado, isso, né? Então, assim, a gente fez uma coisa achando que ia atingir e foi para o outro lado. E também os profissionais, que às vezes não sabiam lidar com uma pessoa que chegava falando do luto por suicídio, e aí eles liam os meus relatos e falavam, poxa, obrigada por esse espaço, por você estar compartilhando, né? Que bom. Então, foi assim, na época a gente alimentava, eu tinha bastante texto, então a gente alimentava bastante, um monte de temas, e tinha uma briga entre eu e o Joseval, assim, né? A gente fez um acordo, porque como ele cuidava da parte de busca na internet, ele falava, mas os seus títulos, né? Ele queria mudar alguma coisa, eu falei, não, você não vai mudar nada, é isso que tem que ser assim e tal. Mas, enfim... Era o seu auxiliar redator. Então, aí ficava assim. E outra coisa, eu não sou uma escritora. Você escreve... Não, aquilo ali é o meu sentimento, né? É o que estava acontecendo comigo. Então, tem erro gramatical, tem... Sabe? Não é uma coisa assim que eu levei para uma redação para ver. A intenção era outra. Então, a intenção, um gesto mesmo de compartilhar isso. com o outro e desabafar, né? Porque eu entendo que tudo que você escreveram é um desabafo quando você não tem o igual para falar, no sentido de alguém que viveu a mesma coisa, sabe do que está falando, né? Isso. Esse é uma coisa bem interessante que eu sempre cito com as pessoas, né? Quando a gente está em grupos de amigos, você quer falar de um tema e fala, ó, né? Calma, você não é mulher, né? Então, desculpa, você não tem esse lugar de fala. Então, quem não vive o que você viveu também não tem esse lugar de fala, né? Não. Então, acho que esse momento era um momento mesmo livre de desabafo ali, né? Sim. E aí, eu comecei... A gente não fazia ideia que ia atingir tantas pessoas. E aconteceu que tive a necessidade de montar um grupo de apoio lá em São Bernardo. Por conta dos acessos do blog, o quanto... E não tinha em São Bernardo, surgiu aí uma... E não tinha também... Porque Moema era difícil, Vila Mariana era difícil, então a gente falou assim, não, eu acho que em São Bernardo... E assim, a gente percebia que as pessoas que procuravam os grupos eram de cidades, não, assim, sabe, de outras cidades, não só de São Paulo.
E aí, meus pais são paroquianos de uma igreja lá em São Bernardo, e eu falei com meu pai, falei, pai, a igreja tem tanta sala, né? Será que o padre cederia uma sala? Porque eu sabia que tinha encontros de alcoólicos, essas coisas assim, né? Será que o padre não cederia uma vez por mês, por 2 horas, uma dessas salas? Aí meu pai falou, olha, o não a gente já tem. Só que eu não imaginei que meu pai fosse levar tão a sério. Então, assim, eu falei com ele no domingo, quando foi numa quinta-feira, ele já chegou e falou, falei com o padre aceitou. Vai lá conversar com ele. Eu falei, ixi, e agora? Aí ele falou, só que é o seguinte, tem que ter uma psicóloga. Eu falei, tá bom. Aí fiquei alegre, falei, e agora? Como a gente vai fazer, né? Aí conversei com uma psicóloga que participava do grupo, que ela era lá da região, e ela falou, olha, eu vou entrar de férias, quando eu voltar a gente conversa. Só que essa conversa nunca aconteceu. E aí, meu pai cobrando, falou, Terezinha, o padre tá perguntando, quando é que você vai lá conversar com ele? Eu falei, e agora? Eu falei, eu achei que eu não tivesse preparada ainda. Aí eu fui pedir, falei, vou conversar com a Elis, né? Conversar com a Elis e com a Luciana, que elas que tocavam o grupo lá na Vila Mariana. Eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu estou procurando psicólogo e não estou achando. Aí elas falaram para mim assim, né, Elisa, Terezinha, eu acho que você e o Joseval, vocês têm capacidade de tocar o grupo sozinho. Né, porque tem lá nos Estados Unidos, os grupos são coordenados, né, são mediados por enlutados. Né, estilo AA, NA, né? Sim. Aí eu falei, poxa, será? Ela falou, eu acho que você tem capacidade. Eu falei, se eu conseguir convencer o padre de que não vai ter psicólogo, eu acho que eu vou topar. E foi assim. Fui lá, fiz um resuminho do que eu queria, né? Que eu queria falar com o padre, mostrar para ele. Fui lá, entreguei para ele. E aí ele falou, não, quando você quer? De quarta-feira, né? De quarta-feira, geralmente tem as atividades aqui. Você pode utilizar a sala 6. E seu pai vai ficar sendo como se fosse o fiador, né? Do lugar. E quando você pode começar? Aí eu falei, isso foi quando eu pedi para o meu pai, foi no final de novembro, aí em dezembro ele trouxe a resposta, aí o pessoal ia sair de férias, aí o padre saiu de férias em janeiro, aí em fevereiro eu fui conversar com ele, no final de fevereiro eu consegui falar com ele. E aí ele falou, tem disponibilidade. Aí eu falei, vou precisar de um tempo, né, para fazer o anúncio e convidar as pessoas. E eu falei para ele na segunda semana de março. E eu não tinha me atentado que, justamente naquele dia, na segunda semana de março, na quarta-feira que eu tinha escolhido, né, que era o dia que ele falou que eu podia usar, era justamente o dia que completava 1 ano da morte da Marina. Nossa, você não se atentou? Não, eu só me atentei quando eu cheguei no carro, que eu sentei, que eu falei, poxa, ele deixou, tal, não sei o quê. Aí eu falei para o Joseval, vai ser dia 14. Aí eu comecei a chorar. 1 ano? Começou 1 ano, exatamente. Falei, e agora? Aí a responsabilidade, acho que pesou um pouco mais. Até então, eu estava assim, sabe? Estava apreensiva como que ia ser, mas... Enfim, aí trabalhei tudo na questão de montar, de convidar as pessoas e tal. Aí meu pai falou, olha, vai ter a missa de 1 ano, né? Do falecimento dela. E depois, né, a gente vai lá para a sala e fazer a reunião. Aí eu a gente fazia os posts convidando as pessoas para colocar no Instagram e nos grupos de WhatsApp. Para divulgar. Para divulgar. As pessoas terem acesso. Eu fui entrevistada devido ao blog, eu fui entrevistada por uma jornalista da revista Época e ela ajudou também a divulgar. E eu coloquei Só que na hora de fazer o post, eu peguei o endereço, né? Peguei lá a paróquia Santíssima Virgem. E eu peguei o endereço, peguei lá a rua onde que era, mas eu peguei o número errado. Eu peguei porque, como o lugar lá tem, assim, a igreja tem vários imóveis, né? Eu peguei a casa do padre, não o lugar onde eu seria. Ux, acho que o padre ficou bravo. Aí, no dia que eu percebi, depois que eu percebi, eu falei, poxa, e agora? Não vai dar tempo, né? Choveu, caiu uma chuva
um pé d'água, sabe? Aquelas, assim, de sair arrastando, enxurrada, levando as coisas e tal. Mas, na hora de que nós entramos na sala, tá lá as pessoas. Tinham, tirando eu e o Josival, tinham 18 pessoas. Então, assim, eram alguns parentes meus, né? Alguns amigos nossos de outros grupos aqui de São Paulo. Mas também tinham pessoas novas, né? Lá da região, que foram lá. E pela primeira vez, a minha mãe, né, ela participou da reunião. Ela encontrou uma outra avó lá. E aí a outra avó falou como foi. E a minha mãe, ali, ela se sentiu representada, né? Ela sentiu que ela não era a única também. E foi a primeira vez que a minha mãe falou sobre o assunto. E ela falou assim, eu nunca mais fui feliz. Nunca mais senti felicidade desde quando a Marina morreu. E minha mãe, ela não gosta muito de falar no assunto. E aquilo, para mim, foi assim... um passo, né? Assim, grande em todos os sentidos, para todos nós. Então, depois daquele dia, todas as segundas, quartas-feiras do mês, com chuva, com frio, com calor, enfim, o tempo que fosse, nosso compromisso, de Josival, está lá no grupo para acolher as pessoas. E, assim, independente se tivesse 2 ou 10, né? E a gente fala, não, se não for ninguém, nós dois vamos, né? O nosso compromisso é esse. Nós nunca ficamos sozinhos. Sempre teve alguém para a gente dar um abraço e ser, né? E ser abraçado. E com a pandemia, virou online. E o online atingiu muito mais pessoas. Eu imagino, porque facilita, né, em vários aspectos, até essa história de eu falo, mas eu não me exponho tanto, eu falo, né, me dá mais confiança, eu imagino. E sem contar que a rede, ela pega, em vez de pegar uma região ali do ABC, você vai pegar o Brasil inteiro, eu imagino, né? Alguém que vai indicar para alguém, até no exterior, brasileiros fora e utilizam desse recurso. E assim, cresceu muito. E aí os desafios do online, eu imagino também, porque com tanta gente tem a história de né? Então tem isso também, enfim. Assim, a quantidade, porque o tempo, né? Porque, assim, a reunião, geralmente, a gente coloca 2 horas. Então, se tem muita gente, é ruim porque não dá para todo mundo falar, tem que falar correndo. Então, assim, aí comecei a limitar o número de pessoas, né? De inscrições, as pessoas novas, assim. E a gente vê necessidade de ter mais grupos. E foram surgindo vários outros grupos, né? Eu sou uma pessoa que incentiva muito grupos novos. Então, quando a pessoa ela vem falar para mim, perguntar, eu falo, olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu fico à disposição para orientar para como montar grupo. Inclusive, então, montar um grupo a parte do que você toca, né? Isso, porque é muita gente. E, assim, quando... Né, só no nosso, por exemplo, tinha dia que tinha 27 pessoas. Então, assim, para 2 horas fica ruim. Estender muito também a reunião é ruim. E é delicado, porque tem cada um com o seu tempo, cada um com a sua dor, sua necessidade de falar. Então, é muito, muito delicado mesmo, muito, né? 2 horas acaba sendo pouco mesmo. Então, geralmente, a pessoa que ela está no início, ela quer falar. Ela quer falar. Então, assim, lógico, a gente tem umas regras de não... tomar todo o tempo para si, né? Dividir o tempo com os outros, mas tem hora que a pessoa começa a falar... Mesmo você dividindo, é impossível, né? Então, a gente tem que falar, olha, né? É desagradável, a pessoa ela está ali para desabafar. Claro. Está buscando aquele apoio, né? Está buscando aquele apoio. Então, assim, como nós somos, eu e Josival só, a gente não tem condições de manter outros grupos, né, durante a semana, então, assim, nosso grupo é uma vez só. Teve uma época que nós conseguíamos, na época da pandemia mesmo, que ninguém saía, ninguém fazia nada, vamos nos reunir uma vez por semana. Então, toda quarta-feira a gente fazia a reunião do grupo. Então, daí saiu os trabalhos de pós-venção, né, que o mais comum da pós-venção, que é o cuidado que se tem com o sobrevivente enlutado, são os grupos de apoio. E dentro desse grupo a gente pode fazer alguns trabalhos. Então, dentro desses encontros que nós fazíamos semanais, surgiu um e-book, que é de palavras que as pessoas falavam para a gente no luto, né? E a gente ficava incomodado com aquilo. Então, assim, o tempo, por exemplo.
O tempo cura, que é muito Isso. que a gente escuta falar, né? Assim, para qualquer situação. Aí, falei, o que é o tempo para uma pessoa que perdeu alguém, né? O tempo, ele ajuda, porque a gente quer que ele passe, para a gente saber como é que vai ser, mas, ao mesmo tempo, ele distancia, né? Daquele último abraço, a gente fica Sim. temendo esquecer A a, fisionomia. a, a voz, como é que, sabe, ter algumas coisas. Então, o que é o tempo para quem está em luto? O que é o passado para quem tem luto? A gente fala que no luto a gente vive mais no passado do que no presente. E isso prejudica o nosso futuro. Então, assim, todas essas coisas que a gente nós fomos fazendo reflexões sobre isso. Então, assim, a palavra suicídio. O que é a palavra suicídio para quem perdeu alguém por suicídio? Né? É uma palavra devastadora. Tem gente que não consegue nem falar, nem De tão pronunciar. dolorida que Dolorido é. que é. Então, se as pessoas falam assim, morte, o que é morte? Então, assim, a gente foi fazendo uma reflexão. E aí surgiu o e-book. Só aí surgiu o e-book, que chama Pequeno Dicionário do Luto. Pequeno Dicionário do Luto. Está lá no blog para ser baixado. E também, né, né, com esse trabalho do grupo, do blog, a gente era convidado para participar de entrevistas, né, matérias jornalísticas, quando tinha o Setembro Amarelo, quando nos convidam para falar. Que é onde tem maior escala, realmente, em que a gente setembro, tem né? para falar da experiência. E aí fomos convidados para participar de um congresso que é da ABEPS, que é da Associação Brasileira de Pesquisas e Estudos de Prevenção do Suicídio, um encontro nacional dos sobreviventes enlutados. Foi em agosto de 2020. E daí surgiu a ideia, né, de montar a associação. Foi aí, então, que veio a ideia da associação. Aí ficou, legal, tal, mas assim, ninguém se mexia, né? Ninguém... Vamos montar uma associação. E aí? E aí, Quem vai primeiro? Tá, mas quem é que vai, né? E eu tocando o grupo, tocando o blog, né? E aí, quando foi em 2022... E assim, eu tinha a nossa vice-presidente, a Lígia, a gente sempre, ela era do meu grupo de apoio, né? E a gente sempre conversava sobre isso, que ela falava assim, a gente tem que se unir, a gente tem que se unir. Um dia eu convidei uma psiquiatra que o filho dela faleceu por suicídio também. E ela também falou, né, que a gente precisava se unir. E aí tinha esse né, Ou seja, até bom você falar isso, né? Que é outro tabu, assim. Filho de qualquer pessoa, ninguém tá imune a isso, nem longe disso, né? Às vezes é um exercício até de empatia mesmo, da gente se colocar no lugar, né? Pensar, até quando a gente olha para um cadeirante e fala assim, aquela pessoa está naquela condição, mas qualquer um pode entrar naquela condição, né? Não é difícil. Mesma coisa que ser sobreviventes, né, enlutados, qualquer um pode em algum momento viver isso, né? Então, só esse olhar já desenvolve empatia e ter profissional da área, você vê, já atinge qualquer um, né? Sim. E então, quando ela foi contar, né, porque as pessoas elas chegam nos grupos com muita culpa, né, com muita culpa. Então, por que eu não vi, né? Como eu não percebi os sinais? A pessoa falava, mas não acreditava e, né, ficava com muita culpa, muita culpa. E aí, quando essa doutora ela foi lá e conversou com as pessoas, muita gente falou, nossa, aqui me senti aliviada, porque se ela é uma médica e ela não conseguiu evitar, então por que eu, uma leiga que eu não sabia de nada, então alivia, né? A gente fala que a culpa, a gente costuma dizer, né, que a culpa você larga uma e pega outra, principalmente a mãe, né? Porque a mãe é culpada por tudo. Então ela absolutamente tudo, né? Então tudo ela deu tem certo, essa coisa. Tudo deu errado, a mãe. Aí ela vai, ela larga uma e pega a outra. É da natureza, né? Da natureza. Então assim, é da natureza, da cultura, né? Da cultura. De sentir assim. Sou responsável por tudo. Responsável por tudo. Tanto é que eu bato muito na tecla de que romantizam muito a maternidade, né? De como a mãe sente, a mãe vê. Né? Então, assim, onipresença, onisciência, onipotência. Então, a gente se iguala a um Deus. A Deus. Né? E aí, eu costumo falar assim, né? Que quando Deus foi dar os dons, me pulou na fila. Ou, quando teve essa aula, eu faltei.
porque eu não tenho esse dom. Né, que as pessoas tanto falam que tem, que mãe sente, mãe sabe, nem tudo. Porque se a Marina, né, se eu tivesse esse dom, a Marina estava aqui. E eu acho que qualquer outra mãe, Sim. Então, não teria acontecido. Sim. Mas eu concordo com você com essa frase de que a gente deixa a coisa romantizada quando a gente fala de mãe, né? E mãe é um ser humano como qualquer um outro. Isso. Acabou. Simples assim. Tem um útero, vai dar à luz e vai ter mais cuidados porque ela que amamenta, ela que carrega, ela que cuida, coisa e tal. Mas não tem essa questão, né? Assim, qualquer mãe com certeza não esteve na mesma fila que você. Ninguém é capaz de ver, né? Mas essa luta, então, de se libertar dessa coisa da culpa, né? Que naturalmente fica buscando uma resposta, né? Então, saber se realmente teve culpa, né? Eu falei, não, a gente não tem culpa, né? Tem uma psiquiatra, não, uma psicóloga, uma doutora, a doutora Maria Júlia Kovacs, que ela sempre fala que suicídios é sempre no plural. Não existe um suicídio igual ao outro. E também com relação à culpa. Não existe culpados no suicídio, né? Então, quando eu vi ela falar isso, eu também falei, poxa, é isso, né? Porque a gente tenta buscar um culpado de todo jeito e quando você não acha, você fala, não, então fui eu culpado. Eu fui a culpada. E geralmente assim, não só as mães são mais, mas as mulheres são as, né? Geralmente, então, chegam as viúvas lá, são acusados pela família do que faleceu, de não cuidou, largou, não fez isso, não fez aquilo. As irmãs sentem culpadas também por não ter visto nada. Né? Poxa, a gente compartilhava, meio eu não percebi do meu irmão. As filhas. Então, assim, as mulheres, né, que estão culturalmente, as que cuidam, né? É que ficam então, com essa culpa. Fica com a culpa de não ter culpado. Mas a mãe é a que está para todo lado. Então, com relação à culpa, quando eu levei essa doutora lá para o grupo, né, para fazer uma conversa, uma roda de conversa, muita gente falou, poxa, então é uma coisa assim realmente que não dá para não escolhe e também não é uma coisa que dá para evitar do jeito que falam, tão fácil assim, né? E então com tudo isso, com todas essas coisas que a gente vai falando com o outro, em 2022, a doutora Karen Scavacini, que é do Vitaleri, a gente numa conversa também, aí eu falei, né, acho que já tá na hora de montar a associação. E aí a gente começou a fazer reuniões, né, chamando um, convidando o outro, tem vários projetos no Brasil, espalhados pelo Brasil, né, de prevenção e também de pós-prevenção, que são os grupos de apoio. Então, fui conversando com o outro, e quem achou que a ideia era interessante, aceitou. E aí, quando foi no setembro de 2022, nós conseguimos fazer a nossa primeira assembleia, formar a Abraças, né? Associação de fato, né? Nós resolvemos mudar o nome, né? Colocar assim, Associação Brasileira de Apoio a Sobreviventes Enlutados. Está faltando um apoio aí, porque nós resolvemos fazer isso agora, nessa última assembleia que nós tivemos esse ano. Que você não está sozinho, né? Não está sozinho. E o que nós buscamos fazer na Abraças é assim, levar a informação, né? De como que a pessoa ela pode sobreviver, buscar viver uma vida sem culpa, sem medo, né? Explicar para as pessoas o que é o suicídio e o luto por suicídio e tentar quebrar esses estigmas, né? Tirar esse preconceito que até a própria família tem, porque às vezes a pessoa não quer nem falar, ela tem medo, ela tem vergonha de falar que o ente querido dela morreu por suicídio, com medo dos julgamentos. Sim, sim. Me recordou um caso de quando eu tinha 15 anos na igreja, um rapaz, um colega, uma família grande de 12 irmãos, um deles cometeu suicídio e ninguém falava. Nem a família, esse era um assunto proibido. Ninguém podia falar sobre esse assunto, né? Então, nem na própria família se falava. Era proibido o assunto. Uma das meninas era muito minha amiga, mas não se falava absolutamente nada, né? E era essa a minha pergunta, Terezinha. A Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio, além
de dar apoio a esse grupo com as reuniões, você tem outros trabalhos que se estende? Imagino que você vai ter aí o e-book, todo esse material também que você fez, você compartilha. Tem mais encontros? O que mais ela oferece em termos de apoio aos enlutados? Então, por enquanto, né, a gente fala que como nós temos 2 anos apenas, né? Super nova. E está naquela tentativa e erro. Então, e como é brasileira, né? É uma coisa assim bem audaciosa. A gente está trabalhando com a questão online das lives, né? De orientação, né, fazendo lives com depoimentos de enlutados e também com profissionais, né, para orientar, para falar de alguns assuntos que são específicos do luto por suicídio. A associação hoje ela conta com o apoio de um terapeuta, um psicólogo específico ou não? Não, assim, Ainda nós, não. os grupos, né, tem os grupos que são a gente divulga os grupos, né? E cada grupo tem uma forma lá de trabalhar, De né? conduzir. Nós temos alguns voluntários que nós estamos ainda na formação para fazer o acolhimento, né? Que nós pretendemos fazer acolhimentos, Seria capacitar outras pessoas isso, para fazer o acolhimento que você e seu para esposo fazer faz. por telefone, ter um atendimento, realmente, poder ofertar esse atendimento para os sobreviventes enlutados que têm essa necessidade. Porque o grupo não é para todo mundo. Nem todo mundo se sente, né, nem todo enlutado se sente confortável em falar em grupo. Isso é muito pessoal também. Muito pessoal. É uma decisão que ele tem que tomar em algum momento de querer falar sobre. Então. A gente até fala assim, olha, se não é obrigatório, né, pelo menos no grupo que eu coordeno, não é obrigatório falar, né? Você pode escutar. Eu acredito que a escuta também, ela forneça algumas ferramentas para a pessoa, né? Mas não é obrigatório falar, não tem essa... Mas algumas pessoas, elas não se sentem à vontade em dividir e nem escutar outras histórias. Então, assim, seria o ideal ter um atendimento individualizado ali. E, então, vocês estão caminhando para isso. Para fazer isso. Então, assim, com materiais informativos. Então, assim, a gente está na construção ainda, né? Então, o ano passado nós fizemos o primeiro encontro de sobreviventes enlutados, que foi no dia 18 de novembro, que é o Dia Internacional do Sobrevivente Enlutado, que foi lá na Vila Mariana, que nós fizemos um evento. E nós mostramos algumas atividades que foram desenvolvidas no grupo, né? Então, nós fizemos uma exposição virtual, que foi um trabalho também de pós-venção que as pessoas tiravam fotos para explicar o que era, o que elas se sentiam ali, explicando como elas se sentiam com aquela foto, descrevendo o luto delas. Lançamento de um outro e-book, que é um diário para a pessoa escrever, para fazer, né, estimular esse mesmo processo que você viveu, né, de escrita. E um vídeo que nós pedimos para as pessoas colaborarem. Então, assim, as pessoas foram colaborando com mensagens, com vídeos, né, com pequenos depoimentos. Fizemos um vídeo curtinho. E, assim, são atividades, assim, poucas ainda, porque, como eu falei, né, nós não temos muito recurso. É um trabalho voluntário. Vocês têm um espaço físico hoje? Não. Ainda não. Hoje está tudo online, tudo online. Então, assim, a intenção é um dia ter, né? Mas, por enquanto, como é tudo muito novo... E um trabalho, como você falou, totalmente voluntário, né? O seu tempo é doado, junto com o tempo do seu esposo e de outras pessoas. E esse ano teve o congresso da ABEPS, que foi o 5º congresso da ABEPS, que foi realizado em Brasília. Eu fui para participar, para representar a Abraces, né, e falar das ONG, né, que é uma ONG, né, que o trabalho que ela pode desenvolver no acolhimento ao sobrevivente, à pós-venção. E nesses anos todos, né, de 7 anos de enlutamento, eu acho que, assim, 6, vamos dizer assim, né, que eu posso contar. 7, tirando 7 meses que eu demoro para desenvolver, fazer alguma coisa mesmo. Eu e Joseval, nós fizemos muita coisa. Eu imagino. Muita coisa, assim. O processo de escrita e do blog já é uma coisa
absurda, né? Então, quando a gente olha assim, pensa assim, quando a gente realiza, a gente acha que não é uma coisa. Mas, olha, foram muitos trabalhos. Então, assim, uma- às vezes eu falo assim, nossa, digitar o meu nome no Google, aparece um monte de coisa que eu nem lembrava que eu tinha participado. Quantas coisas você já Então, o fez? último que nós realizamos, grande, assim, vai até... vai ser lançado agora no Festival do Rio, Festival de Cinema do Rio, é um filme voltado para os jovens, né? Que foi assim, uma coisa totalmente que quando o diretor me contou, eu não consegui entender, não consegui captar o que ele queria, de tão grandioso assim para mim, sabe? Não consegui atingir o que ele queria, que é voltado porque ele queria fazer alguma coisa voltada para a prevenção do suicídio dos jovens, né? Que está aumentando muito. E ele entrevistou várias pessoas para fazer, né, para pesquisa, para montar esse filme, esse documentário, filme documentário, né? Uhum. Só que ele chegou ele falou, não, poxa, eu não entrevistei o jovem, né? Eu não entrevistei o jovem. E aí ele começou a procurar jovens e resolveu fazer uma coisa diferenciada. Então assim, a história ele conta, né? É uma peça de teatro. Os atores estão montando uma peça de teatro e vão receber uma amiga que tentou suicídio e eles não sabem como agir com ela. Abordar. Então, a gente fala, não fala, pergunta, como é que é. Então, é tudo dentro. E eles entrevistam né, para eles saberem como eles vão agir com a amiga, eles entrevistam um psiquiatra, entrevistam várias pessoas, e inclusive eu e o Joseval, para saber como que eles vão lidar com Nossa, essa. Então, que interessante. aí ele conseguiu fazer uma exibição exclusiva no Congresso, para quem estava presente. E agora, no dia 9 de outubro, vai ser o lançamento mundial desse filme. E, assim, eu como mãe, né, eu achei, falei, não, vai ser bom para os jovens, lógico, e para as famílias, né, Sim. de Eu imagino orientação. que sim, né? Porque tem a dor, mas esse ato generoso, né, de ajudar o outro Uhum, a partir dessa dor é uma grande possibilidade, né? Assim, uhum, doer em você, mas não necessariamente precisa doer no outro, né? uhum. Se conseguir falar mais, se Fala quebrar esse mais. tabu, se a gente for capaz de falar verdadeiramente, né? Sobre essas questões que não só no mês de setembro, mas trazer Uhum, mais luz para isso, né? sim. Então, é um trabalho E, bacana. Esse documentário está previsto para quando, Terezinha? então, ele vai ser o lançamento mundial, vai ser dia 9 de outubro, lá no Festival do Rio. Tá. Chama Alarme Tá vias Silencioso. de acontecer, né? Já está Semana que vem. Alarme Silencioso, mas assim, eu não sei quais plataformas que vai ser lançado realmente, se vai para o cinema, para as Uhum. salas de cinema, ou se vai ficar no Sim. YouTube, ou se vai ter uma plataforma que vai exibir. Mas assim, as pessoas que assistiram, né, os profissionais que assistiram lá no congresso, eles deram um retorno assim que muito bom, que vai ajudar realmente, que pode ajudar os adolescentes, pode ajudar as famílias, os educadores, os profissionais. É uma forma assim, a arte ajudando as pessoas a falar sobre um assunto tão espinhoso, E tão educar, difícil. né? É o que você Educar. falou, profissional, da saúde, Isso. né? Olhar diferente, tirando todo aquele julgamento de que a gente, desde a existência, foi colocado, porque isso a gente recebe, né? Uhum. De pequenininho você recebe, vai levando, vai repassando. Como é que a gente interrompe esse ciclo? Então, é com um processo que a arte está trazendo um pouco de educação aí, né? Educando. E uma das coisas que eu senti muita falta e todas as pessoas que chegam no grupo, né, infelizmente, porque quando elas chegam, porque alguém morreu, é, é de ter uma orientação, ter grupos de pessoas que possam apoiar essas famílias que têm pessoas com ideação suicida, com comportamento suicida. Né? Então, tem, né? Hoje a Vitaleri tem, né? Mas é pouco também. Né? Acho que Sim, tem que eu até aumentar. comentei com a Elis, né, 3 anos atrás, uma amiga do meu filho morreu em decorrência de suicídio, e eu não sabia nada. E aí, óbvio, né, eu sou fruto dessa criação. Eu me calei, porque você faz o quê? Eu não sei falar, Uhum. não sei o que eu falo,
não sabia. Óbvio que se hoje, com a informação que eu aprendi um pouco com a Elise e um pouco com você, com certeza indicaria, diria, olha, tem aqui, acho que é legal, veja em algum momento, precisa de ajuda, né? Mas é algo que a gente precisa mesmo falar mais, né? Precisa trazer luz. Eu acho que trazer luz para essas questões, a gente desmistifica também, traz um processo de humanização, de olhar para o outro com amor, com compaixão mesmo, né? Tirar os julgamentos todo ali que a gente aprendeu ao longo de uma vida e olhar e desenvolver uma compaixão, né? De que qualquer um pode sofrer ou viver com esta dor, né? Como a gente torna isso melhor. E é falando mais, né? Sim. É um trabalho lindo no sentido da sua coragem de enfrentar uma dor e, olhando para essa dor, ser capaz de, a partir do teu processo ali de escrita, pensar em algo que fosse ser bom para o outro. É generoso isso, é muito, muito bonito de se ver, né? Que Deus abençoe aí a sua vida. Eu queria pedir também para você, eu não sei se há alguma coisa mais que eu tenha deixado de perguntar aqui, eu quero que você fique à vontade também, mas eu queria que você divulgasse aqui qualquer pessoa que está assistindo, para quem ela pode indicar um conhecido, um amigo que eventualmente está sofrendo, vive essa questão nesse momento. Como é que a gente chega na Associação Brasileira dos Sobreviventes e Lutados por Suicídio, né? Aqui estou com um folderzinho, mas eu queria que você deixasse as redes aqui para poder divulgar, por favor. Então, nós temos o site, né, o abras.org.br. Lá tem para procura de grupos de apoio, né? Se a pessoa tem informações de todos os que nós conhecemos no Brasil. A lista de todos os grupos de apoio. Eu imagino que deve ser nível Brasil. Brasil. Então, onde a pessoa tiver, vai ter um grupinho. Isso, grupo de apoio para sobrevivente enlutado. Tem o blog, né, dentro desse site que conta histórias, né? As pessoas escrevem, os enlutados escrevem para falar do processo de luto. Esse blog também está aberto para outras pessoas a fazerem uma escrita no blog? Sim, tem lá a opção, se a pessoa quiser contar história, mandar história, nós publicamos. Que bacana. Então, assim, é aberto, né? Tem coisas, né, que as pessoas escrevem, a gente publica lá. Tem as redes sociais no Facebook e no Instagram. No Abraces_BR no Instagram, que tem algumas dicas, algumas informações sobre o luto, sobre a pós-venção. E também os dias das lives, né? As datas das lives que nós fazemos, que é no YouTube. Tem uma agenda também no Instagram falando as datas e os temas. E no YouTube, no canal da Abras, tem lá alguns vídeos, né, que nós fizemos, são mensais. Alguns meses, que nem esse mês, foram dois vídeos, porque 2 lives, porque, né, pede, o mês pede, né? E, enfim, são essas as redes e como as pessoas entrarem em contato. Terezinha, eu queria agradecer o seu tempo, você ter cruzado a cidade para vir aqui falar comigo. Agradecer a sua generosidade em fazer o que você faz, que atende a muitas pessoas aí, né? Da conversa que eu comecei com a Elise, no dia que ela esteve aqui em setembro, até a nossa conversa, eu fui lembrando de N casos. E eu falei, por que a gente deleta isso, né? Então, obrigada pelo que você faz, né? Atende a muitas pessoas, imagino, e eu vejo que os números são grandes. Me trouxe muita consciência de como eu me posiciono, do que eu posso fazer, né? Óbvio, a Elise deixou claro que é uma questão de saúde pública, sim, né? Exatamente. A gente já sabe disso, mas todos nós temos também, né, a nossa participação enquanto a gente pode fazer, né? Trazer você aqui foi um pedaço do que eu posso compartilhar, do que eu posso ajudar, além de conhecer mais, poder abordar agora de maneira mais tranquila. Mas eu agradeço do fundo do coração a tua presença aqui. Eu agradeço. Foi um prazer te conhecer, né? E que seu trabalho aí estenda cada vez mais, né? Quem sabe não vem um livro aí das suas escritas, né? Eu acho que a gente vai... por outras questões, vive outras dores, mas as dores, de fato, quando a gente, num dado momento, consegue olhar para elas e ver e ressignificar algumas coisas e ver que pode reconstruir, né? Fazer algumas coisas diferentes, né? Então, eu desejo que a associação atinja o maior número de pessoas e que seja muito bom
Tá, você falou do livro, eu esqueci de um detalhe. Por favor. Nós vamos lançar uma cartilha em novembro. Uma cartilha. Uma cartilha. Quer dizer, por enquanto está na ideia da cartilha, mas tem tantos textos que eu acho que vai acabar sendo A cartilha ela vai ter um viés um pouquinho mais educativo para quem não conhece. Sim. Porque, legal isso. Pensei nisso, Sim. porque é uma forma da gente trazer consciência para as pessoas. Os enlutados, eles têm um lugar para procurar. E as pessoas, né, que não se envolvem ou não escutam ou querem fugir, né, desse tema, é uma maneira. Então, vai abranger também uma linguagem para outras pessoas. Isso. A gente pensou, a princípio, fazer uma coisa voltada do sobrevivente para o sobrevivente, com os sobreviventes escrevendo. Mas aí começaram a surgir outras coisas que profissionais também começaram a dar sugestões de como... textos também, né, explicando algumas coisas. Então, é uma coisa assim mais e valioso, abrangente. né? Porque eu fiquei pensando no teu processo de escrita. Eu, por outros motivos, eu tenho a prática da escrita desde os 15, né? A coisa do adolescente, mas que não passou. Que depois, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, permaneceu. E a escrita, para mim, é um processo... lógico, só depois eu descobri também que era terapêutico, mas é formidável escrever sobre, né? Algo que te ajuda, às vezes, expressar aquilo que você não consegue dividir com o outro, né? Então, acho que é uma das coisas que, com certeza, deve estar na sua cartilha, né? Isso, a escrita. Esse projeto da cartilha, ele tem uma data? Está previsto? Então, está previsto para ser no dia do sobrevivente enlutado, né? Em novembro. Em novembro, no segundo... que é sempre no segundo sábado do mês. Eu não sei exatamente que dia vai dar. Cair. Mas é bem, assim, ou é entre o dia 15, né? Aquele, né, bem junto com o feriado, que é uma data sempre até um pouco complicada, mas feriado acho que cai numa quinta, se eu não me engano. Então, vai ser, então, dia 17. No sábado. 17, no sábado. Está previsto o lançamento. Por enquanto, vai ser um e-book. Um e-book? Um e-book, mas nós pretendemos arrecadar fundos para a gente fazer uma distribuição, né, como você falou, as pessoas elas precisam. A gente usa muito a internet, né, e a gente esquece muito, né, do quem é analógico, né? Tem muitas pessoas que precisam do papel ali, de ler, porque não tem facilidade em acessar. Sim, faz muito sentido, né? Então, a gente pretende E como fazer você abrange todas as pessoas sem Isso. excluir ninguém, né? Você tem a pessoa do digital, mas tem gente que precisa de papel mesmo, então, né? A gente, às vezes, está tão acostumado com tudo digital que acaba esquecendo. A pessoa e isso exclui, né? Exclui. Tem que pensar. E nós pretendemos fazer isso, fazer distribuição em locais, nas cidades, e as pessoas terem um material para Você falou uma coisa aqui importante. Você falou uma arrecadação para esses trabalhos, desde a cartilha, né? As pessoas que tiverem interesse em contribuir com esse trabalho, elas podem fazer? Sim, podem. Tá. E se alguém tem o interesse de contribuir com esse trabalho, como é que eu faço? Eu posso falar direto? Como é que você quer divulgar aqui? Tem o Pix da associação que está neste material, não? Neste material tem o QR Code, tem o Pix do... Tá. O que eu vou fazer? Eu vou postar depois, tá? Esse QR Code aqui é para quem quer fazer uma contribuição para ajudar o trabalho da Associação Brasileira dos Enlutados, dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio. Né? Tem um trabalho a ser feito. Hoje ele é totalmente voluntário. Terezinha, o esposo, faz, mas que precisa de apoio para algumas coisas, né? Não dá para a gente fazer, e é uma maneira muito generosa da gente poder abraçar essa causa. Então, está no QR Code aqui, e eu vou também colocar isso depois na página. Vou ficar com esse panfleto para as pessoas poderem contribuir. E as pessoas também que quiserem, pode se associar, né? Contribuir também com o nosso trabalho e se voluntariar para algumas coisas, né? Por exemplo, essa cartilha tem os voluntários que estão nos ajudando a fazer esse trabalho. Então, fica também o convite para quem deseja ser voluntário, né? Voluntário, necessariamente, ele tem que ser alguém que vive o enlutamento. Qualquer pessoa pode ser voluntário. Que queira abraçar a causa, nós estamos aceitando. Bacana. Importante divulgar aqui. E vou depois também divulgar a cartilha. Acredito que vai haver tempo para fazer isso e colocar. Alguma coisa a mais, Terezinha, que eu tenho esquecido? Eu queria agradecer do fundo do coração mais uma vez. Queria deixar uma pequena lembrancinha desse podcast, tá? É a Michael Bag.
Tá, muito obrigada. De coração aí para você carregar seus materiais, suas coisas. Obrigada. Só um agradecimento por você ter vindo. E foi uma honra te conhecer. E de verdade encantada mesmo com a sua generosidade e do seu esposo também. Tá. Obrigada, viu? Obrigada a você. Eu agradeço o patrocínio da Sinergia, que apoia esse programa. Sinergia tem todas as soluções tecnológicas para o seu negócio. E o que essa sinergia tem a ver com esse podcast? Toda sinergia, porque ela acredita que consciência transforma. Obrigada, Sinergia. Ficamos por aqui. Veja a importância desse trabalho que a Terezinha e o esposo faz, né? Você pode aqui seguir nas redes, vai ter todos os endereços aqui. Você segue esse podcast, você compartilha para as pessoas no seu entorno. Quando você começar a pensar um pouquinho, você vai entender que tem muito tabu na sua cabeça também e que você conhece muito mais pessoas que você imagina que são enlutados e que você pode compartilhar e que isso pode ajudar o outro, tá bom? Compartilha, me segue e até a próxima.